O som dos meus dedos apertando as teclas da calculadora ecoava baixinho no meu pequeno escritório em casa. Faltavam 30 minutos para eu buscar meu filho, e eu estava decidida a terminar a declaração de fim de ano desse cliente. Aquele cantinho, minha mesa, a janela com a persiana meio fechada, o barulhinho do aquecedor velho, era meu refúgio, um lugar que criei por necessidade e por amor. Mãe, você já terminou? A cabecinha do Noah apareceu na porta. O cabelo dele, cor de areia, balançava um pouco enquanto ele me olhava esperando a resposta. Os olhos verdes dele me lembravam muito o pai, de um jeito que era doce e dolorido ao mesmo tempo. Quase amigo, falei, pegando minha caneca de café. Você terminou sua lição de casa? Ele me entregou uma folha cheia de marquinhas de lápis. Já fiz tudo de matemática, mas preciso de ajuda em história. Sorri. O Noah era meu orgulho, não só pelas notas, mas pela bondade, pela curiosidade, pelo jeitinho que ele tinha de encher um lugar só com aquele sorriso bobo. Fazia tempo que éramos só nós dois. Depois que meu pai morreu de infarto há 5 anos, tudo mudou. Minhas responsabilidades aumentaram, mas eu fui aguentando sem reclamar. Me dá mais 10 minutinhos e depois sou toda sua. Foi aí que o telefone tocou. Nem precisei olhar para a tela para saber quem era. Oi, mãe. Aurora, precisamos conversar sobre o jantar de amanhã, disse ela com aquela voz firme de sempre. A Alina vai trazer o noivo. Você vai vir, né? Engoli seco. Não parecia um convite. Nunca é, na verdade. Sim, vou levar o Elias também. Ela soltou um suspiro. Tudo bem, só garanta que ele se comporte. É um momento importante para sua irmã. Claro que era. Sempre foi tudo sobre a Alina. O que o noivo dela faz mesmo? Perguntei, tentando parecer desinteressada. Julian Parker. Trabalha com banco de investimento. A família dele tem dinheiro antigo. E ele estudou em Harvard. Ivy League, sabe? A voz dela transbordava orgulho. Ele é perfeito para Alina. Tão refinado, tão culto. Parei de ouvir. O mundo da minha mãe sempre girou em torno de status. Sapato brilhando, relógio caro, sorriso falso. E eu era só a filha que usa sapatilha e paga boleto. Desliguei e fiquei olhando para a tela do laptop, meio perdida. Do quarto, dava para ouvir o Noah cantarolando. Provavelmente desenhando alienígenas no caderno de novo. Meu peito apertou. Ele não falava, mas percebia como a avó mal olhava para ele. Como a Alina nunca perguntava nada para ele. Mas mesmo assim, ele nunca deixava isso abalar o jeito doce dele. E nem eu. Amanhã a gente ia para aquela casa grande, cheia de risadas vazias e sorrisos que não chegavam nos olhos. Como sempre. A casa da Vivian sempre parecia mais fria do que devia. Piso de mármore, teto alto, mentirinhas por todo canto. Tudo para parecer acolhedor, mas eu nunca senti que fazia parte daquilo. Na porta, antes de entrar, apertei de leve o ombro do Noah. Pronto? Ele acenou com a cabeça. Vou ficar bem, mãe. A voz era firme, mas eu conhecia aquele olhar. Um tipo de coragem silenciosa que ele vestia como armadura toda vez que vinha aqui. Vivian abriu a porta. Sozinha. Aurora. Elias. Estão atrasados. O sorriso dela, como sempre, não chegava nos olhos. Chegamos na hora certa, respondi entrando. O ar tinha cheiro de vela chique e pato assado. Risadas vinham da sala de estar. Aquele tipo de riso forçado, elegante, que só podia vir da minha irmã. Entrem, disse Vivian seca, andando na frente. Alina e Julian estão esperando. Alina estava sentada na pontinha do sofá creme, girando uma taça de vinho. Cabelo impecável, vestido caro, justo o suficiente para parecer confiante, mas não desesperada. Quando nos viu, levantou e abriu um sorriso grande. Aura, que bom que você veio, disse e completou quase como um robô, Elias. O homem que estava do lado da Alina se levantou e se virou para a gente. Ele era alto, com cabelo escuro, bem cortado e penteado com todo cuidado. O terno parecia saído de uma revista. Esse é o Julian Parker, disse Alina com orgulho, enquanto passava o braço pelo dele. Julian estendeu a mão para mim. O sorriso era educado, calmo. É um prazer te conhecer, finalmente, Aurora. A Alina me falou de você. Tinha algo no jeito que ele falou, não só a voz, mas o jeito que me olhou. Parecia familiar. Apertei a mão dele. Estava quente. Prazer em te conhecer também. Julian olhou pro Elias. E aí, campeão, você tá em que série? Quinta, disse Elias meio tímido. A quinta série foi meu ano favorito, Julian sorriu. Foi quando eu fiz meu primeiro projeto de feira de ciências. Um vulcão.
Explodiu o ginásio inteiro. Elias deu risada. Caramba, deve ter sido muito legal. Julian sorriu de novo. Aposto que você faria um ainda melhor que o meu. Foi um momento simples, mas senti algo diferente. Tinha uma leveza nele. Não era fingida. Ele não só olhou para o meu filho, ele realmente viu o Elias. Aurora. Alina chamou do outro lado da sala. Você não vai usar essa roupa no casamento, né? Ela riu. Quer dizer, você nem vai ser dama de honra, óbvio, completou, com um brilho divertido nos olhos. Eu não respondi. Só dei um sorrisinho de leve. Vivian entrou na conversa. A gente achou melhor não te sobrecarregar. Você já tem bastante coisa para lidar, sendo mãe solteira e tudo. Minhas unhas se cravaram na palma da mão, mas eu só assenti. Aquele aceno silencioso que aprendi a dar com o tempo. Só o Julian pareceu desconfortável. Ele se mexeu na cadeira, olhou para mim com um olhar meio de desculpa. Eu dei o menor sorriso que consegui. Não estava acostumada com ninguém percebendo essas coisas. E ali estava eu, ficando até tarde na casa da Vivian, resolvendo os detalhes do casamento, confirmando fornecedores, arrumando o mapa de assentos, corrigindo erros de digitação nos convites. Alina estava ocupada demais com vestidos e maquiagem para se importar. E Vivian? Ela deixou bem claro que logística não era com ela. Então jogaram tudo para mim, não como agradecimento, mas como se fosse minha obrigação. Eu nunca reclamei. Era boa com esse tipo de coisa. A vida de contadora me ensinou a lidar com o caos com calma. Fazia por Elias, pela paz, pelo silêncio. Posso ajudar? A voz de Julia me pegou de surpresa. Ele estava parado na porta do escritório, com as mangas arregaçadas e uma xícara de café na mão. Tô só arrumando a lista de presença, falei, sem olhar para ele. O calígrafo errou 3 nomes, e aparentemente a Alina esqueceu que convidou 2 ex-namorados. Julian riu e entrou. Se importa se eu ajudar? Olhei para ele. Claro que não. Ele se sentou ao meu lado e começou a olhar a lista. Os olhos dele pararam nas anotações coloridas que fiz nas margens. Você tá salvando esse casamento, disse baixinho. Não é a primeira vez que salvo algo que nem era meu, falei sem pensar, e na mesma hora me arrependi. Ele não riu, só me olhou de um jeito sério, calmo. Aquele olhar me fez parar. Sabe, ele disse depois de um tempo, tenho a sensação de que já te conheci antes. Fiquei paralisada por um segundo. Eu tava pensando a mesma coisa. Ele me encarou, a testa franzida. Você conhece alguém chamada Caroline? E aí caiu a ficha. Caroline, corajosa, cheia de luz. Caroline, a jovem com quem fiz amizade quando fui voluntária depois da minha recuperação. O sorriso dela, mesmo com dor, o cabelo escuro escondido por lenços. E o irmão mais novo dela que sempre ficava num canto desenhando naves espaciais nas revistas velhas. Julian. Minha respiração travou. Você é irmão da Caroline. O rosto dele ficou sério por um segundo, e depois suavizou. Você lembra dela? Nunca esqueci, falei, a voz tremendo um pouco. Ela me mudou. Eu só queria retribuir. Depois do que vivi, eu tinha 20 anos. Julian falou devagar. Eu lembro de ver você lendo para ela. Você fazia ela rir, mesmo nos dias mais difíceis. A gente ficou em silêncio por um tempo. Ela falava de você, ele continuou. Dizia que você era como uma irmã mais velha, que você lembrava para ela como era estar viva. Pisquei forte. Nunca pensei que veria ele de novo. Julian virou totalmente para mim. Eu também não achei que te veria, mas agora que vi, ele parou de falar. Alguma coisa ficou no ar. Os olhos dele brilharam com uma coisa diferente. Uma percepção, uma mudança. Eu conhecia aquele olhar. Ele estava começando a ver a Alina de outro jeito. Estava lembrando que era a verdadeira gentileza. Faltando poucos dias pro casamento, meu celular vibrou com uma ligação inesperada. Era o Julian. Preciso falar com você sobre uma coisa, ele disse. A voz firme, mas séria. Quero que você seja a dama de honra. Pisquei, sem acreditar. Julian, a Alina nem me pediu para ser dama de honra. Eu sei, ele respondeu com calma, mas eu falei com ela. Insisti, disse que a família de verdade deveria estar presente nesse dia, especialmente quem sempre aparece quando importa. As palavras dele foram tão sinceras que minha garganta até apertou. Eu não quero causar problema, falei baixo. Eu cuido disso, Julian prometeu, só diz que sim. E eu disse, mesmo com o estômago revirado de nervoso.
No dia seguinte, recebi uma ligação da Vivien, a voz dela gelada. O que você tinha na cabeça, Aurora? A Alina tá chorando. Você tinha que transformar tudo em você, né? Eu não pedi nada, respondi, tentando manter a calma. Foi o Julian quem ofereceu. Vivien deu uma risada debochada. Ah, claro, você sempre dá um jeito de bancar a vítima. Tá tentando estragar o dia da sua irmã? Olhei pela janela. Elias estava no quintal, correndo atrás das folhas no vento. Eu não tô tentando estragar nada. Se a Alina não quiser que eu seja dama de honra, ela pode dizer, eu dou um passo atrás. Agora não pode mais, disse Vivien, ríspida. Julian já contou pra todo mundo, só não faz uma cena. Por favor, Aurora, não transforma esse dia em algo sobre você. Fiquei em silêncio, não tinha mais o que dizer. No dia do casamento, cheguei cedo com Elias. Eu usava um vestido azul simples, discreto, do meu jeito, cabelo solto em ondas leves. Elias, no seu terno pequenininho, segurou minha mão enquanto entrávamos na igreja enorme. Você tá linda, mãe, ele sussurrou. Obrigada, sussurrei de volta, apertando a mão dele. No quarto das noivas, Alina mal olhou para mim, as outras damas de honra corriam ao redor dela, arrumando o vestido, ajustando os brincos. Ela não disse uma palavra para mim. Vivien estava num canto, sentada como se fosse a rainha da festa. Quando entrei, ela murmurou. Esse vestido combina com você, simples. Sorri de leve, passei a vida sendo chamada de simples, já nem doía mais. Na cerimônia, fiquei atrás da Alina, segurando o buquê dela, sorri pras fotos, me movi com graça, não por elas, mas por mim. Elias estava na primeira fila, olhando para mim com orgulho. Foi isso que me manteve firme, o jeito carinhoso que ele olhava, o joinha que me deu quando ninguém mais via. No meio dos sorrisos forçados e das luzes fortes, ele era meu abrigo. Quando olhei pro Julian do outro lado do altar, percebi que ele estava vendo tudo, cada detalhe, cada silêncio, cada escolha. Me mantive firme, poderia ter desistido, poderia ter causado, mas não fiz. A cerimônia começou com a música suave do órgão e o som dos vestidos arrastando no chão. Fiquei ali, atrás da Alina, buquê na mão, tentando respirar fundo enquanto os flashes disparavam. Meu vestido azul claro era simples, pensado para não chamar atenção, mas mesmo assim chamou. Durante toda a cerimônia, Alina não olhou para mim nenhuma vez, só olhava para a plateia, para as flores, para as câmeras. Vivien, na primeira fila, com a expressão fechada entre julgamento e orgulho, dependendo de quem ela olhava. Julia me olhou uma vez, enquanto os votos eram trocados, sorriu de leve, quase imperceptível. Eu retribuí, um fio de conexão silenciosa entre nós. Tudo parecia ensaiado, perfeito, frio. Na recepção, os convidados riam, brindavam, conversavam, a luz era suave, o salão bonito. Alina pegou o microfone, seu vestido branco brilhava sob os holofotes. Ela sorria como uma princesa, mas tinha algo estranho naquele sorriso quando ela virou para mim. E agora, disse com voz doce, quero tirar um momento para agradecer minha dama de honra, minha querida irmã, Aurora. As pessoas aplaudiram. Eu dei um aceno educado, mas a voz dela mudou, ficou melosa, falsa. Aurora é mãe solteira, criou o filho sozinha, não é corajosa? Alina fez uma pausa, bem dramática, tão corajosa por viver a vida sem nunca ser realmente amada. Algumas risadas nervosas ecoaram pela sala, eu congelei. Alguém interessado em adotar? Ela falou com um sorriso irônico, ela ainda está disponível. A sala se encheu de risadas, não foram todos, mas o suficiente para doer. Senti a mãozinha do Elias pegando a minha debaixo da mesa, ele estava tremendo. Alina riu e acenou com a mão, como se fosse só uma brincadeira boba. A gente te ama, mana. Antes que eu pudesse reagir, Vivien se levantou sorrindo. Nossa Aurora, sempre foi a quietinha confiável, um pouco chata talvez, mas, até coisa de segunda mão tem seu valor, especialmente quando já vem com uma criança junto. Dessa vez, o riso foi mais alto, eu mal conseguia respirar, meus olhos ardiam, mas eu me segurei, por Elias. Fui me levantando, querendo sair dali, mas antes que eu conseguisse, ouvi o som de uma cadeira arrastando. Julian. O rosto dele estava vermelho, as mãos cerradas ao lado do corpo. A sala ficou em silêncio. Ele foi até o meio do salão, pegou o microfone da mão da Alina, com calma,
e olhou para os convidados. Com licença, ele disse. A voz estava firme, mas carregada. Eu preciso dizer uma coisa. Alina riu nervosa. Julian, o que você? Ele levantou a mão, pedindo silêncio. Hoje era para ser o dia mais importante da minha vida, ele falou. Mas o que realmente importa aqui, não é o casamento, é a verdade. Eu congelei. Elias apertava meu braço com força. Julian olhou direto para mim. Eu e Aurora não nos conhecemos mês passado. A gente se conheceu anos atrás, quando minha irmã, Caroline, estava morrendo. A sala ficou cheia de suspiros. Ela tinha pouco mais de 20 anos. Lutava contra a leucemia. Aurora era voluntária no hospital. Levava livros, música, histórias e esperança. Fiquei parada, chocada. Ele continuou. Ela virou amiga da Caroline. Era como uma luz para ela. E um dia, levou seu filho, Elias. Ele só tinha 5 anos. Ele fez desenhos para Caroline. Ela os guardava como tesouros. Chamava ele de meu raio de sol. Elias olhou para mim com os olhos bem abertos. Eu nunca esqueci dela, nem dele, nem da Aurora. Julian se virou para Alina e Vivien. O que ouvi de vocês duas sobre essa mulher e o filho dela foi pura maldade, e isso acaba hoje. O rosto da Alina ficou todo torto. Julian, por favor. Ele a ignorou. Estou cancelando esse casamento. Outro suspiro geral. Alguém deixou cair um copo lá no fundo. Vivien ficou branca. Você não sabe o que está fazendo. A gente gastou. Eu pago tudo, cortou Julian. Cada flor, cada prato. Manda a conta pro meu escritório. Ele foi até Elias, se ajoelhou na frente dele. Obrigado por ser esse sol que você é. Sempre foi. Depois, ele olhou para mim e estendeu a mão. Vem comigo. Meu corpo se mexeu antes da minha mente entender. Me levantei. Elias veio comigo. Peguei a mão de Julian. Saímos juntos. Passamos por uma multidão chocada. Pelos fotógrafos, pelo brilho e pelo barulho. Atrás de nós, Alina gritou o nome dele. A maquiagem toda borrada. A voz tremendo. Vivien tentou segurar ela, mas a gente nem olhou para trás. Aquela noite, fomos para um restaurante calmo perto do mar. Longe de todo o caos. Só nós três. Sentamos numa mesinha no terraço, olhando as ondas escuras lá embaixo. O vento era leve, a luz era suave. Pela primeira vez em horas, eu consegui respirar de novo. Elias estava entre nós dois, passando o dedo na mesa de madeira. Silêncio tranquilo. Não era um silêncio triste. Julian olhou para ele com um carinho que eu só tinha visto no olhar do meu pai, muitos anos atrás. A comida chegou, mas ficou ali, esquecida. Por um tempo, ninguém falou nada. Até que Julian quebrou o silêncio. Me desculpa, por tudo. Pelo discurso, pela humilhação, pelo jeito que te trataram. Julian começou. Por tudo isso, eu queria pedir desculpa. Você não precisa se desculpar pelas escolhas deles, respondi. Você se levantou quando mais importava. Isso já diz tudo. Julian olhou pro prato, pensativo. Acho que eu devia te explicar porque estava com a Alina desde o começo. Eu não perguntei, mas fiquei quieta, ouvindo. Depois que a Caroline morreu, ele começou devagar, eu fiquei num lugar muito escuro. Sabe, tristeza pesada. A Alina era o oposto disso. Sempre animada, cheia de energia, segura de si. Estar com ela me fazia esquecer a dor, pelo menos por um tempo. Eu a senti, dava para entender. Mas com o tempo, aquele brilho começou a parecer falso. Ela nunca perguntou sobre meu passado, nunca realmente me escutou, e toda vez que ela falava de você, era com uma amargura que eu não entendia. Ele me olhou nos olhos. Aí eu te encontrei de novo, e tudo começou a fazer sentido. O celular dele vibrou na mesa. Era Amanda de novo. Ele só apertou o botão para silenciar, sem dizer nada. Ela não vai parar tão cedo, comentei, baixinho. Ela vai ouvir isso do meu advogado, ele respondeu, calmo. Olhamos pro Elias, que já tinha terminado de comer e agora desenhava quietinho, no caderno. Ele desenhava um farol. Acho que percebeu que a gente estava observando, porque olhou para cima e deu um sorrisinho, como se entendesse que estávamos tentando resolver tudo. Elias, Julian disse, você lembra daqueles desenhos que fez para Caroline? Aquele com as estrelas e os planetas? Elias piscou, pensativo. Os que eu dei para a moça do hospital? Julian sorriu. Isso, aquela moça era minha irmã.
Ela guardou seus desenhos do lado da cama, até o fim. Elias se endireitou na cadeira. Ela disse que eu fazia ela rir. Você fez mais do que isso, Julian respondeu. Fez o que ninguém mais conseguiu. Depois disso, não falamos muito, nem precisava. Na manhã seguinte, fomos ao cemitério, só nós três. O sol passava por entre as árvores, e o vento soprava devagar, fazendo as folhas secas se moverem na grama. A lápide da Caroline era simples, bonita. Julian colocou flores brancas frescas ali. Fiquei atrás, segurando a mão do Elias. Julian enfiou a mão no bolso e tirou uma pedrinha lisa, pintada com um sol sorrindo e um caminho de estrelas. Eu fiz isso ontem, Elias sussurrou. Ele se ajoelhou e colocou a pedrinha ao lado das flores. Depois, encostou os dedos nela e disse bem baixinho: Obrigado por ser legal comigo. Julian prendeu a respiração. Toquei de leve no braço dele. Ela teria amado isso, ele disse, com a voz embargada. Ficamos ali em silêncio, mãos dadas, corações abertos. Fechei os olhos e agradeci em pensamento. Obrigada, Caroline, por tudo. Enquanto voltávamos pro carro, Julian pegou minha mão de novo, e dessa vez, eu não soltei. Eu ainda não tinha todas as respostas, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. Um ano depois, as folhas voltaram a cair, e junto com o inverno, chegou uma paz que eu não sentia há anos. Do lado de fora do meu novo escritório, um prédio simples de tijolos no centro da cidade, eu pendurava uma placa com cuidado. Manuel Financial Services. Meu nome, minha empresa, meu futuro. Michael insistiu nesse nome. As pessoas precisam saber quem está por trás dos números, ele dizia, com aquele sorriso caloroso. Por dentro, o escritório era simples, mas aconchegante. Um sofá cinza macio, estantes cheias de livros de contabilidade e algumas plantas. Os desenhos do Elias estavam pregados no quadro de cortiça em cima da minha mesa. O escritório estava indo bem, crescendo aos poucos, e a comunidade já começava a reconhecer meu jeito calmo e certeiro de trabalhar. Elias, agora com 11 anos, tinha crescido bastante, estava mais alto, mais seguro de si. Tinha acabado de ser escolhido como capitão do time de futebol. Finalmente, estava começando a acreditar na magia que eu sempre vi nele. Michael, como sempre, era a nossa calmaria no meio da correria. Ainda trabalhava muito, mas nunca deixava de estar presente nos jantares, ajudando com a lição de casa, lendo histórias antes de dormir. Ele nunca perdia um jogo do Elias, nem uma conversa no sofá à noite. A gente ainda não era casado, mas em tudo que importava, já era uma família. Quanto a Alina e a Vivien, o tempo não foi gentil. A reputação da Alina nunca se recuperou do escândalo no casamento. Os amigos se afastaram, a proposta de emprego dela sumiu, e a Vivien, ainda agarrada ao orgulho, foi ficando cada vez mais sozinha. Ela me ligou algumas vezes, deixou mensagens cheias de desculpas vagas e indiretas que tentavam me fazer sentir culpada. Nunca respondi. Eu não tinha mais espaço para esse tipo de dor na minha vida. Na véspera de Natal, nossa sala estava cheia de luzinhas piscando. Elias já dormia no sofá, enrolado num cobertor, provavelmente sonhando com os presentes que pediu pro Papai Noel. Michael e eu estávamos sentados perto da lareira, tomando chocolate quente em silêncio, sem gritos, sem confusão, só paz. Ele se mexeu ao meu lado e tirou uma caixinha do bolso do casaco. Eu estava esperando o momento certo, ele disse. Virei para ele, surpresa. O que é isso? Ele abriu a caixinha devagar. Dentro, tinha um anel delicado, com uma esmeralda antiga, com um brilho suave. Era da Caroline, ele disse, com carinho. Ela me falou, quando você encontrar alguém que te faz lembrar o que é amar de verdade, dá esse anel para ela. Meus olhos se encheram de lágrimas antes que eu pudesse evitar. Você quer casar comigo? Ele perguntou. Vamos tornar isso oficial. Vamos continuar construindo essa vida juntos. Olhei pro Elias, dormindo em paz, pro anel que pertenceu a uma menina que mudou minha vida, e pro homem que me enxergou, quando ninguém mais enxergava. Sorri, mesmo chorando. A gente já é uma família, né? Do lado de fora, a neve começou a cair, leve, constante, silenciosa. Um novo começo, embrulhado em amor.